Então, tema aí termoquímica, né, gente? Uma introdução à termoquímica. Vou tratar disso aqui dentro da calma que é exigida. Começar por aqui, ó. Que na termoquímica, qual é o objetivo da termoquímica? Estudar as relações de energia entre o meio e o lugar, entre a reação química e o lugar onde ela se processa, ou seja, a reação química e o meio. Quais são essas interações energéticas? Na química, nós utilizamos uma palavra para designar a somatória das energias de um sistema. Essa palavra é entalpia, representada pela letra H. Isso aqui é uma referência ao Henri Hess, que é quem caracteriza, quem descreve essas coisas aqui com a... Ele decodifica de maneira muito interessante, muito qualificada as relações energéticas nos sistemas. Então, é importante dizer que alguns processos são processos absorvedores de energia, ou seja, processos em que o H final, a entalpia final, é maior que a entalpia inicial. Sempre que eu usar o termo final e inicial, eu estarei me referindo a reagentes e produtos. O inicial de uma reação são os reagentes. O final de uma reação são os produtos. Então, um processo pode ser endoergônico ou endotérmico. Endo quer dizer dentro, então termia para dentro, termia, calor para dentro, processos que absorvem calor, ou processos exotérmicos ou exotérmicos. Eu prefiro a palavra exotérmico, não sei se tem algum impeditivo nisso. Em termos do sinal do ΔH positivo, maior que zero, ΔH negativo, menor que zero. Do ponto de vista gráfico, nós poderíamos colocar as equações termoquímicas ou melhor, as descrições da termoquímica como sendo processos ou que a entalpia aumenta de valor ou que a entalpia diminui de valor. Isso é a lei de Hess. Hess falou assim, para um processo químico, o que interessa é o estado final e o estado inicial. O que acontece no meio da reação, as etapas intermediárias, elas não são preponderantes. Então, se a gente fosse pensar, por exemplo, que alimento que tem mais energia? Um alimento cru ou um alimento cozido? Qual é mais calórico? O alimento cozido, ele tem mais energia. Isso, por exemplo, em termos da evolução da humanidade, foi um salto, deixar de comer comida crua, para passar a comer a comida cozida, assada, ou ela agregando energia. Só para a gente ter uma breve noção dessas coisas. Quero aproveitar também aqui para discutir um tópico, principalmente com o pessoal da biologia. O pessoal da biologia tem uma coisa assim: a quebra da glicose produz energia. Isso é uma coisa que me dá nos nervos. Por quê? A produção de energia
ela é resultante do processo global. Então, a glicose C6H12O6 em contato com oxigênio ou não, pode ser para o processo de respiração ou processo de fermentação. Então, ela se transforma em gás carbônico e água, ela se transforma em gás carbônico e metano, ela se transforma em gás carbônico e etanol. Enfim, ela sofre os diferentes processos de produção de energia, e nesses processos de produção de energia há um somatório das energias absorvidas e liberadas. Então eu peço para vocês que a leitura de vocês em termos das ligações químicas, toda vez que vocês forem pensar em termos de formação de ligações, por exemplo, quero fazer com que uma molécula de água se ligue a outra molécula de água e mais outra molécula de água e mais outra molécula de água. O que vocês fazem para que as moléculas de água se liguem umas às outras? Vocês põem ela para aquecer ou põem ela para resfriar? Você fornece calor para o sistema ou você retira calor do sistema? Então, é importante a gente pensar nas coisas, a gente ter as coisas referenciadas com uma lógica científica. Então, formar ligações, formar as interações envolve retirada de energia. Então, ΔH negativo, processo exotérmico. Toda vez que ligações químicas são formadas, há liberação de energia para o meio. Para vocês que estudaram já eletroafinidade ou energia de ionização, o que é energia de ionização? É a quantidade de energia que você precisa dar para um átomo para que ele se desgrude de um elétron. Pô, é um processo de ruptura de ligações. Processo de ruptura de ligações é um processo com ΔH positivo. Há uma forma, na verdade são 3 maneiras de se calcular a variação de entalpia de um processo. Uma delas é pela chamada entalpia padrão de formação. Então, se porventura você estiver fazendo um exercício, o exercício fornecer para você, dadas as entalpias padrão de formação das substâncias a seguir, uma batelada. Você pegar um livro qualquer, você pega lá um livro que apresenta para você uma tabela de energias padrão de formação. Então, os mais diversos. Pegar aí o que você imaginar, a gente pode ter de tabelas de energia padrão de formação. Eu até digo uma coisa aqui na sequência, que esses materiais são chamados de materiais padrão. São os reagentes padrão. A gente tem uma lógica que esses reagentes aqui, na forma padrão, eles têm uma entalpia de valor 0. Então, fiquem ligados, substâncias simples, na forma padrão, ou seja, na forma alotrópica mais estável, na forma mais comum de você encontrar no estado físico mais corriqueiro, o estado físico dela, referência na temperatura de 25 graus Celsius de pressão de um ATM, elas são colocadas como uma referente, fala que isso aqui é o 0 do sistema, então entalpia padrão 0 para essas substâncias aqui. Só para constar essa informação. Então, se porventura vocês forem colocados para resolverem situações que demandem ΔH por entalpia padrão de formação, tenham isso em mente. A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ou seja, a entalpia final menos a entalpia inicial. E aí vocês vão lá e calculam
o ΔH num processo. Uma outra maneira de se fazer o cálculo de ΔH, essa daqui é a maneira mais difundida, inclusive, de se calcular ΔH, é utilizando a chamada lei de Hess. Qual é que é a prática da lei de Hess? Vocês terão uma equação problema que tem o ΔH desconhecido, ou seja, que você não conhece o ΔH. Essa equação problema, ela será a sua equação orientadora. É a partir dela que você vai operar as equações parciais, porque na lei de Hess, para quem já estudou um pouco de química, você tem lá os exercícios típicos, esse tipo de coisa. A equação de combustão, não sei de quem e tal. Gente, bom senso, hein? Se o cara fala equação de combustão, você tem que sacar em primeiro lugar que O2 é reagente, fica esperto, hein? Então, se tem carbono no reagente, CO2 é produto, se for combustão completa. Todos esses detalhes. Então, eu quero saber o ΔH da reação de combustão do benzeno. Só que eu tenho uma reação aqui parcial do benzeno sofrendo uma coisa, uma outra reação da água sofrendo uma outra coisa, uma outra reação do gás carbônico sofrendo outra coisa. Como é que eu posso operar essas equações parciais e chegar no valor energético associado à combustão do benzeno, por exemplo? Então você deve usar a equação problema para operar as suas parciais. E a operacionalização das parciais, ela vem com essa sequência aqui. Isso aqui é um pulo do gato, gente. Opere prioritariamente aquelas equações parciais onde as substâncias apareçam só naquela parcial e na global. Então, a global, aquela que tem o ΔH desconhecido, ela deve ser utilizada como referência. Pega lá uma substância, aparece na global. Ela aparece em duas parciais, esquece daquela substância. Pega uma outra substância, aparece na global, aparece em três parciais. Mais bem que você esquece. Pega lá uma substância, aparece na global e aparece numa das parciais. O que você vai falar com ela? Vou operar as parciais em função de ti, meu bem. Você vai falar lá. Essa parcial, ou melhor, a substância aparece em qual quantidade na parcial? Aparece tantos mol. Deve aparecer tanto na global. Então você pode ir lá multiplicar a parcial, você pode inverter a parcial, você pode dividir a parcial. Tudo isso em função da equação problema. Quando você pega um exercício que demonstre esse tipo de situação, a gente consegue avaliar isso com bastante facilidade. Eu poderia colocar para vocês aqui um exemplo dessa situação de operação das parciais em função da global. Só isso eu tenho disponível aqui rapidinho, então eu marco uma já para vocês visualizarem como é que isso se dá. Tem aqui um exemplo. Veja bem, aqui é um caso, um exemplo, em que eu tenho essas duas parciais, em que eu falo que elas têm um Q2 de energia, um calor 2, um calor 3, e
Estou falando que aqui eu quero saber qual é o ΔH dessa reação. Como que nós deveremos operar essa equação para darmos conta do recado? Vou só fechar aqui para vocês não ficarem iludidos com isso. Qual é a sequência lógica? Qual é a operação que está por trás? Pego lá. Duas parciais. Vai falar para mim, ó. N2O5 só aparece na segunda parcial. NO2 só aparece na primeira parcial. O2 aparece nas duas. Dane-se o O2, esquece do O2. NH3 e H2O nem aparecem na global. Então a tendência é que você não precise usar o NH3. Aí se eu precisar, se é outra hora, velho. Nós temos que ter praticidade nas coisas. Então, nessa leitura da praticidade, tu pegas, gastei agora, né? Substâncias daqui, que aparecem em uma parcial, N2O5 aparece em qual parcial? Na segunda. Ah, aqui ele tem que estar no lado reagente e aqui ele está no lado produto. O que vou ter que fazer com essa equação aqui? Eu vou ter que inverter essa equação. A hora que eu escrever essa equação aqui embaixo, invertida no nosso sentido, é mudar o lado dela. Ao invés dela estar formando produtos aqui, ela vai mudar de lado, o N2O5 vai lá para o lado dos reagentes. É assim que faz, é sistema matemático. Quem já estudou matemática sabe disso. NO2 está no lado do produto, ok, então deve ficar no lado do produto. Quantos NO2 tem que ter? 2? Já tem 2, pô, perfeito, massa, tranquilo. Deixa no mesmo sentido.